Boa noite a todos, todas e todos. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Sou um homem preto, não retinto, tenho cabelo black, barba cheia, sobrancelha grossa, lábios finos. Estou utilizando uma camiseta vermelha e estou na sala da minha casa, onde tem uma parede ao fundo, um amarelo clarinho, com um disco de vinil pregado, um espelho e um detalhe em amarelo no teto. E tenho 28 anos. É um prazer estar mais aqui com vocês novamente, essa noite quente. Espero que estejam todos bem. E mais um prazer também continuar essa aula com a Juliana. E sem mais delongas aí, eu vou passar a bola para ela e nós vamos continuar essa aula que iniciou a semana passada. Juliana, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição e suporte para você, tá bom? Muito obrigada. Também dou aqui as minhas boas-vindas. Boa noite a todas, todos e todes. Hoje continuo aqui no meu quarto, onde também é o meu espaço de estudo e trabalho, além do espaço onde eu atuo, que é o Zabelê, a Associação Zabelê. Hoje eu estou de camiseta marrom, e agora que eu percebi que eu estou até com colar e pulseira de miçangas, tenho cabelo liso, curtinho, assim, cortado meio repicado, uso óculos, tenho a pele clara e trago a diversidade aí na minha construção de identidade. Aqui é tudo bem bege, parede é bege, atrás de mim tem um guarda-roupa, um armário marrom, uma madeira clarinha, e acho que dá para ver até um abajur hoje ali, ó, branco. Esses espaços que nós ocupamos, né, gente? E graças às tecnologias, às propostas, né, dos nossos grandes desbravadores, a gente consegue se encontrar, se conectar. Então, vou começar aqui hoje agradecendo a oportunidade que a Ana Paula, o Zé Márcio trouxeram. Eu sei que é toda uma equipe, né, que está aí do Observatório da Diversidade, mas na pessoa deles. Quero agradecer essa oportunidade e agradecer também a oportunidade de termos boas opções aí no domingo. A gente sabe que, né, tem um processo grande para a democracia no Brasil, mas eu ainda estou de ressaca, confesso para vocês, e muito feliz estive ao lado aí do povo da cultura. Então, hoje vamos continuar aqui a nossa construção, né, tecendo a conversa entre as redes e as educações, né, a educação formal, a não formal e a informal. E para começar, eu queria saber se alguém que está aqui hoje não esteve no primeiro encontro. Se alguém está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão para mim, por favor, para também poder acolhê-los, né? Sabendo que hoje é um segundo encontro, a gente começou aí com os conteúdos na semana passada, fizemos um esquenta até, né, de trabalho aqui nos subgrupos, e hoje eu pretendo, na verdade, dividir nosso tempo aqui em 2 exatos tempos, vou me controlar aqui na fala, para a gente ter metade do nosso encontro direcionado aí para o trabalho em grupo, para que a gente chegue numa proposta, como eu falei, né, na Gisele. Seja bem-vinda, viu, Gisele? Quem Como eu falei, puder, pessoal, abrir a câmera para a gente ver vocês, poder compartilhar, seria bom ver um pouco, assim. Quem tiver com a internet ruim, né, nos dados móveis, tudo bem, mas quem tiver como abrir, tudo bem. Quem não puder, não precisa se justificar. Só quem puder mesmo abrir, seria bom ver vocês. muito bom. Muito bom mesmo, porque a telinha é nosso canal, né? Então, aqui a gente tem a Gisele, que não estava no primeiro encontro, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos dar uma passada aqui, deixa eu ver. Carinhas que eu lembro. Rita, Vanessa, Felipe. Acho que é isso mesmo, né, gente? Só a Gisele mesmo. Bom, Gisele, eu vou dar uma passadinha rápida, tá? No nosso primeiro encontro aqui, até para a gente também aquecer aqui a memória, né? Que é um grande instrumento para nós, né? Continuarmos à frente, a gente sempre recolher o que a gente já passou, né? E seguir adiante com qualidade.
E, como eu falei, vamos trabalhar bem hoje, gente. Qualquer dúvida, qualquer fala, qualquer construção, levanta a mão, vamos conversando, tá? Aí a gente vai fazer um intervalinho assim que a gente finalizar aqui essa parte de conceitos e vamos para a prática, porque a minha proposta lá no primeiro encontro continua de pé, né? Que a gente consiga trazer aqui nesse encontro, nem que seja uma ideia fictícia, mas que ela ajude aí a próxima colega que vem, né? Na elaboração dos projetos, né? Então, trabalhar em rede, né? Já entrando aí no nosso assunto, eu acho que é muito do que esse laboratório todo propõe, né? É a gente se olhar, olhar o outro, olhar para a gente mesmo primeiro, né? Para a gente entender o outro e onde estamos. E aí se desafiar um pouquinho, né? E aí, no nosso tema aqui central, a gente ainda traz essa pauta da educação, né? Então, o que eu ganhei da minha colega anterior, que até trouxe para os slides da construção de saberes, nos dá a base, nos dá o alicerce para a gente pensar a educação também. Tudo bem, Gisele, fica tranquila. Vamos conversando por aqui, eu te vejo. Se alguém precisar também escrever em vez de falar, tá com áudio ruim, eu também tô lendo aqui o chat, tá? E é isso que essa palavra eu te vejo me lembrou como a gente encerrou o nosso último encontro. E aí quero começar por aqui, então, lembrando, né, a referência que eu trouxe para o grupo, né, que é de um saber de herança ancestral de África, né, que é uma nação conhecida hoje como Zulu, né? Eu falo hoje porque o ontem teve várias transições, vários processos, e a gente terminou a noite se cumprimentando, né? Dizendo eu te vejo, e assim todos nós existimos, né? Se somos vistos, existimos. Essa ideia vem de uma prática, né, que essa nação tem, de quando uma pessoa erra ou faz alguma coisa que não está dentro de um conceito coletivo, ela é colocada no centro da roda. E quando ela é colocada no centro da roda, é para que ela lembre-se de todas as qualidades, de todas as coisas que ela tem, inverso, né? Aquilo que se quer apontar. Então, a gente aponta o que ela tem de bom, de potência, de qualidade, para que ela se lembre disso e se entenda pertencente, não excluída do processo coletivo, né? E essa busca do ver, do olhar, do sair do nosso espaço de conforto é a busca que a rede propõe. Trabalhar em rede, muitas vezes abrir mão, né? Estou indo lá para o final já da nossa conversa, mas é por aí que nós vamos conversar hoje, até tentar identificar quem são essas outras gentes, pessoas, que são pessoas que carregam vidas, histórias, vivências, experiências, né, da sua vida, e que valem muito a gente se conectar, porque tecendo essa rede, colocando essas vidas em movimento, a gente vai ter mais potência, a gente vai transformar, a gente vai conscientizar, e sempre, lógico, né, procurando aí o positivo. Então, queria pedir agora já para a gente começar com os nossos slides, que eu preciso de ajuda para compartilhar para vocês, para a gente ir para essa caminhada, tá bom? Joia! Então, vamos já lá para o primeiro, eu vou dar uma passada bem rápida agora nos primeiros, né? A gente trouxe, então, pode ir próximo. A gente trouxe essa ideia, né, que no início tudo estava meio engessado, meio blocado. Então, a educação formal, a informal, ela esmagava a rede e uma sensação de que quem queria se movimentar estava ali preso no meio, né, meio duro. Pode ir para o próximo. E aí, compreendendo, né, que todos esses conceitos podem estar juntos, integrados, compartilhados e que... Pode passar. É o Rodrigo que está passando? É? Isso, Rodrigo. Eu vou bem rapidinha mesmo, viu? Para a gente não perder tempo, muito tempo aqui. Mas, enfim, entendendo que a rede faz parte da nossa vida, está tecendo os nossos encontros de todas as instâncias e lugares, a gente quebra, então, esses elementos que estão dentro de cada uma dessas educações e coloca eles em movimento. Então, a rede, em vez de estar entre esses dois grandes blocos, vida e instituição, a gente espalha ela onde a gente está, que aí pensando aí, fazendo um paralelo, assim, bem poético, adoro essas coisas, a gente transforma a rede, então, como uma grande água, né, que envolve todas as nossas vidas, né, independente dos lugares. E aí a gente ganha um território onde a gente vai pautar nossas experiências e que, nesse momento pandêmico, a gente pôde perceber que ele também é virtual, assim como a gente está aqui hoje, né?
Hoje a gente tem esses territórios virtuais muito potentes também. Podemos ir? Para construir essa rede, a gente tem sim que partir de um ponto específico de pensar o que sabemos e fazemos, né? Aí eu trouxe a colaboração da minha colega da oficina anterior, que era para esse slide da construção de saberes, que está pautado exatamente no que você está falando, né? Em viver. E viver significa entender as etnias, as colaborações, as heranças, os legados, né? E não começar apenas de um princípio técnico, conteudista, né? Mas sim de todos eles, também técnico, conteudista, mas também vendo aquilo que está bem pertinho de mim, né? Então, os saberes que estão na minha família, na minha identidade, enfim, tudo aquilo que eu posso me conectar como espaço, meio ambiente, enfim, todas as relações que permeiam essa trama. Vamos lá, Rodrigo? Aí a gente trouxe um exemplo, que foi esse vídeo que a gente passou aqui no início enquanto a gente dava os 10 minutinhos, e que também está no grupo dos alunos. O vídeo fala sobre a Associação Zabelê, que é onde eu atuo aí há 13 anos, e aí foi construída dentro desses pilares, né, dessas propostas de convivência maior, dentro de um território chamado Vila dos Pescadores, que está aqui em Cubatão, e a gente trouxe, então, uma conversa sobre esses princípios, as metodologias e instrumentos pedagógicos que poderiam auxiliar principalmente, né, na busca desse conhecimento e na valorização das vidas que estão nesse local. Pode ir para o próximo, por favor, Rodrigo? E aí, acho que esse slide é um slide que nos ajuda bastante a entender o que a gente vai falar hoje. O exemplo, então, desta rede que foi tecida aqui no nosso caso, né? Então, a gente tem, né, ainda as 5 escolas que estão nesse território, e junto com essas escolas vem toda uma comunidade escolar, né? Quando eu coloquei professores, equipes, funcionários, 3 pontinhos, era para a gente entender isso, né? Que a escola, ela mesma já é um território e tem uma comunidade. A gente tem grupos culturais, para além das nossas produções culturais, que vai desde crianças até detentores aí de saberes, como o jongo e o maracatu, né? Saberes tradicionais. Coletivos, pessoas que se unem por motivos, por causas, por ações, né? Empreendedoras, principalmente, as ações, e ativistas no sentido de fazer a vida ficar melhor, né? As instituições formalizadas, que são as OSCs, né? As organizações da sociedade civil, e lá eu tenho uma outra comunidade, né? Em cada uma delas, bem próximo que a escola, mas em outra construção, em outra relação com esse mundo externo, né? E a comunidade, né? Que são todos aqueles que moram nesse espaço, pertencem nesse espaço. E a gente tem alguns catalisadores aí, né? Que são as famílias, as lideranças, pessoas que estão à frente de comércios, né? Principalmente em comunidades menores como a nossa, eles acabam sendo referência, mas acima de tudo os personagens, né? E quem que a gente chama de personagens aqui na nossa história são aqueles que carregam com mais propriedade todo o contexto onde ele está inserido, né? Citei aí o seu Cícero, que apareceu no vídeo, né? Tocando sua sanfona, que senta ali no banco da praça todas as tardes, toca sua sanfona e sabe tudo, conversa com todo mundo. Ele tem na pele, na veia, na fala, no ar que ele respira, a comunidade como um todo, né? E claro que a gente também tem que fazer movimentos de ir buscar, né? Quem que eu provoco que precisa compor essa rede por direito, né? Por nossos direitos e deveres deles, né? Então, no nosso caso aqui, a gente teve que correr muito atrás das secretarias municipais. Correr atrás é horrível, né, gente? Mas fomos lá laçá-los para que se comprometessem com sua parcela nisso, né? A gente trabalha muito também com os conselhos de direitos, desde a criança e adolescente, passando pelos jovens, mulheres, etnia, e tecendo essa propriedade da fala, né, de representantes da sociedade civil, que são pessoas que têm que entender isso, né? Ser um conselheiro é representar uma coletividade. Então, se eu estou aqui num bairro, numa comunidade, num coletivo, que é o meu coletivo, eu provoco aquele que me representa, né? Porque dentro dos conselhos a gente tem as duas representações, né, gente? Tanto a da sociedade civil como dos gestores públicos, né? E aqui, principalmente, mas acho que em todos os casos se aplica, as empresas, né? Cubatão está num polo industrial que por muitos anos fez a cidade ser conhecida como Vale da Morte, né? E hoje está aí no seu processo aí
recuperação de transição. Beleza até aqui? Alguém quer levantar a mão? Alguém quer falar comigo? Então vamos para o próximo, Rodrigo, por favor. Bom, e aí a gente trouxe o que movimenta essa rede, né? Então, no nosso caso, continuando aqui com o exemplo do Zabelê, que estava no vídeo, a gente tem as pessoas como grande mote, né? Então, a gente tem as crianças, que movimentam a rede para a educação integral. O que é educação integral, gente? Não é aquela de tempo integral, não é isso, bem longe disso. É aquela que vai integrar todas as vidas, todos os espaços, todas as relações dela, né? A gente tem os jovens, muito preocupados com o quê? Com o futuro. Ou se não estão preocupados, eles têm a cobrança, né? De trazer alguma coisa para casa. É a nossa realidade aqui, né? Então, a gente vai movimentando a nossa rede para um objetivo de qualificação, de inserção no mercado de trabalho, e assim vai. E os adultos, que como somos uma associação que trabalha, tem na sua base, no seu alicerce, a cultura popular e tradicional, né? O nosso principal foco é dar a vara para pescar, né? Aquele ditado bem batido, é assim mesmo, gente. Não é dar a cesta básica para os adultos, sabe? Não é o vale gás. É sim dar condições, né? Dar acesso à informação, porque essa é a maior força que a gente pode dar. Quem tem informação tem poder, né? É a máxima aqui do nosso trabalho. E então a gente movimenta aí grupos empreendedores, né? Que é para a gente se juntar e aí a gente acaba tecendo todos os assuntos que, no nosso caso, as mulheres trazem, porque são o nosso grande público adulto aqui na nossa situação de exemplo, tá? Nosso caso aqui, nosso case, que foi, então, o trabalho que a gente desenvolve aqui em Cubatão, com a comunidade da Vila dos Pescadores, na Associação Zabelê, tendo a cultura popular tradicional patrimônio, né? Imaterial, local, enfim, até material também, que tem que estar presente, como fomento, né? As palavras, né? Isso tudo a gente vai precisar botar no projeto, hein, gente? Da construção de uma vida melhor, né? De tecer encontros que garantam um caminho, informações, ideias, nem que seja só o brilho no olhar para vidas melhores. As séries produzidas pelas senhoras Isabel estão à venda? Estão sim. Ai, volta para mim, deixa eu ver o resto da pergunta. Tinha mais um pouquinho de pergunta. Nossa, agora eu sou péssima. Vamos lá. Bate-papo, achei. É possível comprar? É sim, Miriam. No Instagram tem um favoritos ali com o tipo de peças, e aí a gente faz a escolha da estampa, né? Porque essas capulanas vêm de Angola, né? Então, até essa rede aí a gente teceu com pessoas que foram para lá e trazem para a gente direto do fabricante e não do fornecedor. Então, ela compra lá nas aldeias, lá onde eles tingem os tecidos, que evita atravessadores também, tá? E toda essa construção, obrigada, Gislaine. As estampas representam muita coisa. Depois a gente pode combinar um encontro só para falar delas, né? Não sei se vocês sabem as histórias desses tecidos, mas eles representam muitas coisas, né? A vida das pessoas, o casamento, a morte, o dia que teve um enxame de gafanhotos, a diversidade. Cada estampa tem uma proposta de representação simbólica da vida, né? Bom, então, seguindo. Morou na África do Sul, Ellen, nossa, que tudo. As capulanas são a base da África, né, gente? Isso é verdade. O tecido, ele é a palavra, a tessitura, né, dessa vida, traz vida para o que a gente vê simbolicamente representado, né? E não me incomoda a gente conversar disso aqui, não, porque é exatamente isso que a gente está falando, né? A partir de que olhar eu construo uma educação para trabalhar em rede, né? Qual é a minha referência, ou referências, né? A gente está no país que mais pluralidade e diversidade tem, né? Isso é importantíssimo, por isso que eu capturei o slide da colega lá do colonialismo, porque é isso, a nossa construção do saber, do conhecimento, está pautada onde a gente focar, né? E quando a gente foca em descobrir, né, descortinar,
decolonizar, né? Eu gosto do descolonizar com S. A gente vai, então, de encontro à nossa essência, né? Que é, a nossa fala o Brasil mesmo, né? Que é a validação, então, dessas heranças, né? E por isso que a gente gosta tanto de ver os tecidos, a cor, o que ele representa na vida, né? Das pessoas que os fazem, né? Porque ele está em nós, assim como o nosso cumprimento da nossa última aula que a gente finalizou, está em nós, está dentro da gente, né? Eu tenho exemplos, o menininho que fala lá no vídeo, o Diego, ele não aprendeu a tocar com ninguém, gente. Ele chega aqui, ele escuta e ele toca, né? Então é um conhecimento que ele traz na herança dele e que ele não conhece ninguém da família dele que toca, né? Talvez não esteja vivo, tá na ancestralidade dessa história toda que ele faz parte, né? Que não começou hoje, nem ontem, nem no avô, nem no bisavô, né? Vem lá de trás. E essas tessituras é que vão dizer para a gente onde a gente vai construir a nossa rede, né? A partir de qual prisma, de qual conceito, de qual valor, de qual princípio eu vou olhar, beleza? E aí, então, hoje queria trazer uma pitada a mais aí no assunto das educações, né? Que no nosso encontro anterior a gente seguiu bem à risca o que se propunha, né? Que era a educação formal e informal. Mas eu não sei se vocês perceberam já na minha fala hoje, a gente pode falar da educação não formal, né? Então, a gente tem 3 quadradinhos, na verdade, não só 2 pilares lá, como eu apresentei para vocês no primeiro slide, né? Mas, enfim, esses 3 tópicos aqui que eu estou trazendo, acontece, segue e tem, são paralelos que a gente consegue construir e, de alguma forma, brincar, né? Não de comparações, mas de complementações, vamos falar assim, né? Então, na educação formal, acho que é até mais tranquilo da gente entender, né, gente? Porque é a que a gente viveu, né? Foi a que foi proposta para a gente, desde que a gente nasceu, né? Estamos na escola, então a gente está num espaço institucional, estou numa instituição de ensino. E aí a gente tem os exemplos, né? A escola técnica, de nível superior, os cursos também que não tem, né? Tem essa questão da qualificação, mas enfim, ela está dentro de uma instituição. Então, ela está formalizada, ela está formatada, né? Ela tem uma regra. Então, é isso, né? Ela segue o quê? Ela segue as regras que foram condicionadas a ela e tem suas leis e diretrizes. Quem é professor aqui, com certeza, em algum dia da sua vida, ou vários deles, quis morrer quando pegou lá o currículo do ano letivo, onde algumas das vezes as diretoras, diretores gostam de não consultar a equipe, né? E traz aí para o mundo, para a comunidade que ele dirige ali, é a ideia dele, né? Então a gente tem que rebolar e construir, né, esses cronogramas curriculares em cima daquilo que a gente propõe, né, enquanto professores, né? Então, enfim, é isso, está formatado, eu tenho que seguir, tem um dia, horário, calendário, prova, mas a gente também está lá, né? Então, a gente também pode fazer essa diferenciação aí dentro daquilo que está formatado. Por isso que a gente tem o corpo docente, o corpo discente, a comunidade escolar como um todo, né? E a gente também tem o estudo acadêmico, né? Então, a gente tem a metodologia, a gente tem a didática. Não me levem a mal, viu, gente? O que eu estou falando aqui não é para desconstruir o espaço formal. Me levem para o lado positivo, com amor, né? É porque realmente é o que a gente encontra na maior parte das escolas, principalmente da rede pública, né? Mas a gente também tem casos e exemplos maravilhosos de, enfim, reconstruções, né, dessas leis e diretrizes dentro daquilo que é possível no espaço escolar, né? Depende da gente mesmo. Por isso que eu achei tão interessante aquele grupo do encontro anterior que falava sobre educação, né? E a gente percebeu que eles queriam falar da escola, porque eram quase todos professores, se não me engano, todos professores. E é possível? É possível, sim. Essa proposta, né, de pensar rede enquanto vida, né? Lembra lá do slide que a rede se abria, né? E tecia a vida para além dos conteúdos? É possível, sim, dentro da escola. Então, eu posso ter rede entre escolas, eu posso permitir que a escola olhe para o território,
né? Tem vários exemplos aí, eu não vou falar muito não, porque esse é o exercício de vocês hoje, tá bom? Aí no próximo slide, Rodrigo, pode ir para o próximo, por favor? A gente tem a educação informal, né? Que é não o oposto, mas se a gente fosse colocar, né, nesse mundo dicotômico que a gente vive, né, a gente teria o sim e o não, o branco e o preto, enfim, um inverso, né? Então, a instituição, ela se transforma na minha vida, né? Ela se transforma naquele espaço que eu convivo. Qual é o meu primeiro núcleo, né? Quais são as primeiras relações, né? Na família. Então, onde acontece a educação informal são nas relações humanas. Família em primeiro lugar. Aí, quem mora do lado da minha família é o meu vizinho, né? A minha comunidade. Aí eu escolho pessoas que eu quero andar com elas na vida, porque eu me identifico com elas, né? Algo me faz espelho, algo me faz comum, né? E eu começo então a entender que meus amigos também constroem quem eu sou, né? E isso vai acontecendo no nosso dia a dia, não tem um tempo, né? Ela acontece de uma forma natural, de uma forma quase que involuntária, né? Mas ela acontece. Freire gostava muito de tecer a construção dos pensamentos a partir daí, né? Nesses encontros se dão grandes aprendizados e grandes trocas que levam a gente a grandes construções de saberes, né? E essas experiências que a gente permite se viver são as experiências, né, que vão construindo. Então, o espaço da educação informal é esse espaço vida, né? De um lado a vida, do outro lado a instituição, tá? Fazendo esses blocões lá no começo que a gente já desconstruiu, que a gente sabe que não é assim, mas para a gente, né, entender onde vai estar a terceira. E que regras ela segue, né? São regras sociais, regras que com quem eu convivo me coloca, me propõe, né? Então são as leis da vida. Costumo dizer que meus alunos têm muito mais conteúdo do que meus sobrinhos. E de fato tem, porque a vida propõe leis, regras e propostas muito mais desafiadoras do que propõe para os meus sobrinhos. Minhas filhas eu já não posso falar, sabe, gente? Porque elas andam por todo pelas três, desde que nasceram, desde a barriga. Mas é isso, né? Pensa em educação, aí vem aquela preocupação da rede pública, aí vem aquela preocupação do ensino de qualidade, e a educação da vida tá boa, né? Como que eu me proponho a olhar para fora da minha bolha, né? Então, enfim, essas dinâmicas de convivência também nos educam, né? E isso muitas vezes se dá como no espaço onde eu estou, conforme o espaço que eu estou, né? Que é isso que eu estava falando das relações sociais. Então, como o espaço que eu vivo se organiza, né? Como que a organização social daquele local, daquele território, da convivência que eu tenho se dá, é o que eu vou ter que seguir. E assim eu vou me moldando, me identificando, me marcando, né? Eu vou entendendo quem eu sou, tá? E o que tem nesse olhar, tem muita coisa, tá, gente? Não entendam mal essa frase aqui também. Olhem com amor, sempre na positividade aqui dessa construção. A gente não tem uma intencionalidade. Então, assim, a mãe não chegou em casa hoje explicando sobre a vida. Não, ela vai lá, ela faz a comida, ela lava a roupa, ela vive, ela fala como foi o dia do trabalho bem louco dela, que ficou, né? Enfim, no seu limite de viver para trabalhar, muitas vezes, né? Mas é ali que se dá a construção. Então, ela não vai focar num tema hoje, porque é o tema que eu vou educar meu filho em casa, né? Assim como o meu vizinho, de repente, que sabe, sei lá, vou pegar um exemplo daqui, pescar, fazer rede de tarrafa, e ele vai para frente da casa todo dia para remendar a rede para o dia seguinte, né? Ele não está preocupado em contar para o meu filho, para o meu primo, para o meu sobrinho, né? Como que faz essa rede. Mas numa sentada ali na calçada, o menino, a menina, enfim, os pares se olham e constroem esse conhecimento, né? Então, não tem um objetivo de ensinar a fazer a rede, eu aprendo, né? E é o caso que eu trouxe aqui, por exemplo, do Diego, né? Ele nunca teve uma aula de percussão, nem aqui, porque aqui a gente também não tem aulas. Mas ele toca, e ele toca muito, 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 muito. Vamos lá para o próximo, Rodrigo? Porque aí eu queria, então, dentro desses opostos, encontrar
um espaço que nos ajuda a entender que existe como pensar instrumentos, objetivos, locais dos dois extremos, né? Pode ir, Rodrigo, por favor? Que a educação não... Ah, perdão. Eu vi que você tinha passado, vi que você tinha passado. A educação não formal. Por que eu chamo de educação não formal, né? Ela não tem a formalidade que eu tenho na instituição, então ela não está ali tão presa em regras, em leis e diretrizes, mas ela também não ela é intencional, né? Ela perde aquela falta de objetividade para ter um foco. Tô considerando aqui uma balança, o que é melhor ou é pior? Não tô, né? Mas quando a gente está falando de rede, normalmente é esse espaço dessa educação não formal, que pode até acontecer dentro da escola, né? A gente sabe disso. Imagino que os professores que estão aqui me ouvindo têm muitos exemplos de projetos, de propostas pedagógicas, de PPPs, né? Que falam sobre essa construção, né? A partir do momento que eu saio da sala de aula para olhar meu bairro, eu estou trilhando um caminho para a educação não formal. Então, ela acontece aonde? Em vários espaços, né? Ela acontece no tempo, na praça, ela acontece na rua, como os exemplos estão aqui, né? Os movimentos e os projetos sociais, ela acontece na feira, mas eu estou ali, né? A gente está direcionando ali uma proposta. Então, ela segue o quê? Essas relações, né? O coexistir na fonte. Se a gente fosse pesquisador, a gente poderia encontrar alguém que usasse até esse termo metodologicamente falando. Então, segue uma coexistência que está pautada em abrir, descortinar, vou falar de novo as mesmas palavras que eu falei agora há pouco, né? Ver, desfumaçar, descolonizar, né? Porque eu estou entendendo que eu sou parte de um todo e as diferenças, as diversidades existem. E aí eu procuro e me provoco respeitar. E quando eu falo a palavra respeito, eu não estou falando a palavra tolerar. Porque quando eu tolero, chega uma hora que isso extravasa e eu não aguento mais tolerar. Né? Eu estou falando de compreender, de buscar elementos que me permitam construir um novo pensamento em relação àquilo que não é igual a mim, que é diverso a mim, né? Então, esta educação, que pode estar no espaço da escola também, eu vou começar a pôr no exemplo ali do slide. Ela busca o quê? Ela busca modificar algo. Então, eu parto de um princípio que eu tenho lá um participante da atividade que pode ser transformado. Por que transformado? Não está bom? Não, porque a gente sempre tem o que agregar na nossa construção de conhecimento. E aí eu deixo um pouquinho de lado aquela ideia né, que eu tenho que... esse menino não aprende. Ele não entendeu a matéria, né? Ou então, esse menino não aprende, olha, ele não tem essa inteligência que o irmão tem. Não dou nem o nome, mas eu percebo que a resposta dele para a vida é outra, né? Enfim, eu vou modificando essa construção de conhecimento e saberes e fazeres, e a própria pessoa, a partir dessas coexistências, né, vai transformando, vai lapidando, vai encontrando princípios, valores que vai aplicar na vida, né? E aí, então, a gente pode dizer, né, que essa educação não formal, ela segue uma busca de transformar e de conscientizar, né? Se eu pensar que eu tenho que ensinar uma soma, né? 2 mais 2. Eu posso pensar de uma forma técnica, eu vou falar conteudista aqui, tá, gente? Porque a gente não tem muito tempo para ir além aqui dessa construção. Ou eu posso olhar isso como agregar, por exemplo, né? E quando eu falo que duas amigas encontraram dois amigos que tinham sonhos diferentes, mas que em algum lugar eles se comunicavam, eu estou tecendo rede. Eu permito que essas vontades tenham interesse comum, para que eu possa agir junto,
né, num objetivo comum, mas que dentro desse objetivo comum existem 4 pessoas. Deu para entender minha proposta aqui, gente? Tá dando para acompanhar? Vocês querem comentar? Vocês não concordam comigo? Vocês não precisam concordar. Mas é isso que a gente está tentando construir aqui, né? Que a gente consiga, então, sair mesmo de todas as caixinhas, né? Dos rótulos, né? Daquela ideia de formatação bem definida, que tem gente que se incomoda com o caos, né? Mas para a gente reorganizar, trazer novos paradigmas, trazer novas ideias, trazer, enfim, essa transformação, essa consciência de onde estou, quem eu sou e com quem eu vivo, eu preciso desorganizar para organizar de novo, né? Eu preciso estar em desequilíbrio. Presta atenção naquela pessoa que você tem mais contato, assim, que mais se interessa em saber coisas, né? Em buscar conhecimento, né? De todos os tipos. Do porquê que alguém fala saravá. Todo dia um dos alunos perguntou, um dos participantes, o que é saravá, né? Vem todo cheio de conceitos aí, né? Preconceitos religiosos, né? E se a gente for na base da história, né? O que é saravá? É o jeito que a gente conseguia falar lá no passado, saudar. Né? Pessoas vindas de vários lugares de África para o Brasil, com suas línguas próprias, que ao se conectarem aqui com uma língua só, que era o meio que eles tinham mais rápido de se comunicar, aprendendo essa língua que eles eram obrigados. Eles tentavam falar, estou te saudando, né? E eu estou, o L não é, né? Não é fácil. E aí vira saravá. Então a gente reconstrói, a gente reorganiza, mas a gente precisa pelo menos primeiro bagunçar, né? Precisa desorganizar, e esse caos às vezes pode ser gostoso, tá bom? E aí, o que tem essa educação não formal, né? Ela tem uma perfeita intenção, assim, bem definida, né? Em projetos sociais, instituições sociais, normalmente tem aquele rótulo, né? É para passar o tempo, né? Mas, enfim, nas suas práticas, eles desconstroem essa imagem, né? Porque sabem muito bem onde eles querem chegar, né? Então, vamos à feira comprar o que precisamos, com intenção e objetividade. Vamos pintar um quadro com intenção e objetividade, né? Enfim. E aí a gente encontra ricos instrumentos, né? De práticas pedagógicas, com esse nome mesmo, né? Que podem ser alternativas, né? Que é aquela coisa mesmo que a gente faz na escola, que a gente tira as carteiras, que para de olhar todo mundo para a lousa, que vira roda, que tira tudo, né? Enfim, é um caminho, né? E aí eu encontro como caminhar para chegar naquele objetivo e tecer aquela proposta ali que eu estou na mente, né? Então, é isso, a gente encontra práticas pedagógicas alternativas, muitas vezes até para driblar aquela conversa lá da educação formatada, formal, das diretrizes, né? Diretrizes de base, que hoje é uma tristeza, né, gente? Vamos ficar triste, não. Vamos para o bom, né? E automaticamente isso permite que as caixinhas se desconstruam. Então eu começo a usar a palavra inter, né? Na escola eu trago a interdisciplinariedade, nas conversas diárias, né? A intersetorialidade, né? Mas o mais importante de tudo, eu acho que é entender que essa conversa está buscando considerar a diversidade cultural. Pois aqui entre parênteses, né, que algumas pessoas gostam ou entendem mais fácil. Eu sentava no chão com as crianças na aula, o Antônio. Muito bem, Antônio. É isso, né? A gente faz de tudo, né? Para buscar esse espaço, né? Que permite a criança falar, a criança se mexer, a criança colaborar com a própria construção, né? Dela, de conhecimentos, né? Então, enfim, voltando aqui para a questão, a gente pode encontrar também algumas pessoas que se acomodem no termo multiculturalismo, né? E que enfim, entender, né, que a gente tem e deve construir, né, com todo esse arcabouço que a gente tem, somente nós brasileiros ou voltares. Eu falo isso porque quem aqui já vivenciou aí algum país fora, né, que tenha uma cultura muito definida,
Eu, pelo menos, me senti assim, sufocada, né? Porque a gente não tem de onde resgatar um bode expiatório, assim, né? A gente tem esse privilégio sendo brasileiro, a gente pode sim acessar vários legados, né? Então, enfim, nos dando base também nesse estudo, a gente vai e olha para a sociedade, né? É bem assim próximo da construção do que é cultura, sabe, gente? A gente tem dois pilares ali, sim, né? Que são o antropológico e o sociológico, né? E que eles precisam conversar, né? Então a gente tem que sim olhar para marcadores sociais que a gente tem aí hoje muito mais construídos do que ontem, né? Mas que precisam muito caminhar ainda, né? Que são os marcadores que compõem a diversidade, principalmente brasileira, né? Que começa na etnia. Pensa um país que não tem toda essa diversidade étnica que o Brasil tem. Será que a etnia seria um marcador social, né? Gênero, né? Toda a construção histórica aí. A questão da sexualidade, quando eu falo sexualidade, não é a mesma coisa que gênero, né? A gente está falando de como eu me vejo, como eu me coloco no mundo, né? E minhas opções, enfim. E as pessoas com deficiência, né? Os PCDs, que acho que hoje são os que menos estão tendo acesso ainda. Beleza? Alguma questão aqui em relação a essa proposta do terceiro pilar da educação? Desconstruindo o nosso primeiro slide do encontro da aula, do encontro anterior, da semana passada. Pode levantar a mão, colaborar, construir, viu, gente? Não fica aí. De repente você Oi, pensa alguma Juliana, coisa boa no tema. noite. Olá, vamos lá, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje de novo. Atendendo o pedido do Esron, eu sou uma mulher, cabelos grisalhos, uso óculos, estou na frente de um quadro bem colorido, minha pele é clara, e hoje tô bem informal, assim, roupa de ficar em casa. Um vestido azul marinho de bolinha com uma gola aqui branca rendada. Eu queria te perguntar se dentro de toda essa conceituação que você está apresentando para a gente, você se localizou bastante na educação formal e na educação não formal. Vendo o Zabelê, a gente reconhece práticas culturais populares e tradicionais, mas você não trouxe esses termos nessa sua apresentação. E aí eu queria saber se é proposital, se não é, ou se você estabelece essa nova forma de conceituação através da rede, porque as culturas populares e tradicionais trabalham muito com o coletivo, né? E também não sei se, por exemplo, neste sentido, o coletivo pode ser um sinônimo de rede ou não, mas acho que principalmente a angústia que eu sinto é ver o individualismo que o urbano traz, né, que as cidades trazem, e essa sede que muitas pessoas têm e que buscam, que é isso que você está apresentando para a gente, que é a vida em coletivo, que, nossa, é muito mais leve, né? Perfeito, Miriam. É proposital. O propósito está em quê? Em a gente não conceituar, não dar nome para a vida, sabe? E se a gente observar lá a construção do vídeo, existem os três pilares dentro da apresentação, né? Até a formal está ali com a fala do professor. Não sei se você pegou lá. A professora que falava lá num lugar barulhento, né? E ela tentando falar, assim, bem firme, né? Então é isso mesmo. A gente saber encontrar essas ferramentas, né? E passar por elas, para que a gente não se enraize
né? Porque senão viram aqueles pilares. Até a educação não formal, se eu olhar só para ela, né? Eu não construo o que vem, né, dos galhos, das folhas, que podem dar frutos, porque todas podem, né? E aí eu acabo cerceando, eu acabo fazendo uma exclusão às avessas, né? Eu olho tanto para um lado que eu acredito, por uma construção coletiva que a gente já tem, né, colocada à prova, que é potente, né? E não permito que outros caminhos aconteçam, né? Que de repente a gente entenda que realmente a gente tem uma personalidade X, a pessoa Y, que está bem ali, colaborando com o coletivo, mas no lugar dela. E aí é a minha grande resposta para essa inquietação que você traz, né? E que eu observo muito na metrópole. Eu fiz a opção de não morar em São Paulo, né? Moro na Baixada Santista, mas eu poderia e vou para São Paulo 3 vezes por semana na minha vida. Mas eu fiz a opção em não viver essa realidade. Eu prefiro reviver a outra realidade aqui da Baixada Santista, né? Mas eu posso ser, estar, conviver, colaborar e construir para essa coletividade de várias formas. O grande desafio é a sobrevivência, né? Então a gente percebe que quanto mais, né, eu estou preocupado eu não quero quero usar palavras que pareçam que eu estou tendo uma opinião muito firme em relação à possibilidade, sabe? Mas é bem isso, é a questão do ser e ter, né? Se eu foco a minha vida no ter e cada vez mais ter, eu vou cada vez pensar mais no que vem para mim. Você conhece o efeito William? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Né? Eu estou focado no quando o mar vem. Então, eu só olho para aquele movimento, né, que está chegando para mim. Né? Mas para chegar, o que o mar faz? Né? Ele volta, recolhe o que está lá embaixo e traz de novo. Né? Então, se eu me preocupo mais no ser do que no ter, eu construo essa caminhada e eu vou ter também, né? Mas eu vou para esse coletivo, para esse marzão, né? Que é essa construção ampliada de viver socialmente, e para que eu tenha, então, esse meu retorno, né? E aí a gente coloca mesmo os prismas, né? Que eu estava colocando lá no começo do encontro. Eu posso olhar a partir do meu olhar, e aí eu vou entender, né? Se eu tivesse aqui como desenhar, eu desenharia umas flechinhas aqui, chegando em mim, né? Ou eu posso partir do olhar do outro, né? Então, se eu estou olhando para ele aqui, eu estou me colocando nesse lugar, eu tenho o movimento que sai e que vai voltar para mim. Os dois lados vão ter, né, a sua volta, o seu bate e volta. Mas eu começo de um olhar mais ampliado. Então, me parece, né? Não sei se eu vou responder sua pergunta, mas me parece que esse movimento, né, que a gente observa de individualismo, enfim, impessoalidade, né? É muito bom estar aqui com vocês na tela, a gente está se falando, né, em lugares tão distantes, mas eu não posso me permitir ficar só aqui, eu, Juliana. Mas tem pessoas que preferem, né? Então ela está ali no mundo dela e as conexões, até as conexões que ela estabelece, são apenas nesse formato, né? E ao mesmo tempo, essa grande angústia da busca coletiva, né? Vem numa questão de retomada, sabe? De perceber que falta coisas, né? Então, voltando lá na metrópole, isso é mais difícil mesmo, nesse modelo social, nesta organização social, né? Então, eu acabo ficando mais sedento, né? Se eu parto, Juliana, se eu estou lá na metrópole, eu tenho mais sede da coletividade, eu vou atrás, né? Eu tenho essa busca ampliada para repor, para reencontrar, para ressignificar aquilo que eu estou sentindo falta, né? Que no fundo é a base do ser humano, né? Que é viver em sociedade. Porque a gente não consegue viver sozinho, a gente enlouquece, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, Miriam, mas eu acho que é isso. Sim. Eu acho que é isso. E as caixinhas, os nomes, os conceitos estão aí para nos ajudar, né? Para que a gente não se permita ficar só ali, né? A gente tem que trazer essas informações e organizar e desorganizar sempre. Tá bom?
E obrigada, Obrigada. viu, por sua pergunta, porque você me deu uma oportunidade tanto aqui de construir mais uma informação preciosíssima, que vai ajudar a gente até a ir para o próximo slide. Podemos, Rodrigo? Desculpa, gente. Aqui tá fica calor, fica frio. Chove desde o dia 7 de setembro na Baixada Santista. Não sei mais o que eu faço com tanta água. Então, toda essa construção, essa fala aqui que a gente teve, né, ajuda a gente a propor. Eu trouxe um desafio, né, que é se a gente se perguntasse, nessa altura do campeonato, a gente já consegue acreditar no trabalho em rede, né? Por quê, né? Porque ele tem muitos desafios e a gente precisa ver e olhar para eles também, né? A gente precisa estar convencido, porque a gente precisa sair do nosso lugar comum para trabalhar em rede, né? Então, conviver, trabalhar, sair do nosso lugar, das nossas bolhas, né? Para alcançar essa potência que a rede traz para a gente, né? É exigente, é um caminho bem exigente, né? Porque eu vou ter que encontrar pontos em comuns. Como eu falei lá, né, dos 2 colegas que se encontram para formar 4, né? Cada um vai continuar com o seu sonho, ninguém está falando de se abrir mão totalmente, né? Mas eu preciso, porque lá embaixo a gente propõe abrir mão, mas eu preciso encontrar pontos comuns, que é aquilo do interesse, gente. Quem se ajuda só está interessado no outro, vamos falar a verdade. A gente tem que ir para a base do ser humano, né? Não dá para ficar assim, ai, que beleza. A gente só se movimenta porque a gente tem interesse em algo. Não no olhar, né, de aproveitamento, de só aproveitar, né, ser oportunista. Mas se eu tenho vontade de colaborar, sei lá, com um mutirão de reforma da quadra do meu bairro, é porque eu me interesso por isso. Então, a gente tem que encontrar isso, né? E muitas vezes, para ser interessante para todos, a gente tem que rever atitudes, a gente precisa estar maleável, né? Sair daquela postura engessada, muitas vezes, que a gente apresenta na vida, né? E aí sim abrir mão mesmo para se colocar no lugar do outro, né? Então, esse exercício de alteridade, ele está a todo momento nessa construção da rede. Mas como eu tenho certeza que todos vocês acreditam já, nessa altura do campeonato, que trabalhar em rede vale a pena, né? Aquela história que a gente juntos fica mais forte é verdade, né? Eu trouxe, então, aqui uma ideia para a gente construir uma proposta lá nos grupos, tá? Quando a gente voltar do intervalo. Mas vou deixar aqui já para a gente fazer diferente do que o primeiro encontro, né? Porque aí, quando a gente voltar, vocês já trabalham direto para depois a gente bater bola. Que é o próximo slide, Rodrigo, por favor. Então, a gente fala aqui, agir em rede é necessário olhar para fora. Vamos construindo isso aqui para a gente anotar os tópicos do último slide, né? Olhar para fora é identificar. É como uma pessoa que quer investigar, né? Espaços e promotores. Então, não adianta só entender em que lugar que está a tal da educação, ou quais educações também existem naquele lugar, né? Porque o movimento inverso também acontece. Mas eu também preciso entender que existem pessoas, né? Que essas pessoas precisam ser identificadas. E aí sim eu defino áreas para interagir. Áreas para interagir? Porque se eu estou falando de entender o que o outro, me colocar no lugar do outro, pegar o meu sonho, levar ele comigo, mas em algum momento compartilhar, colaborar com o sonho do outro, né? Não adianta eu viajar na batatinha e falar que agora eu quero construir um disco voador, em vez de fazer a reforma da quadra, né? Eu tenho que definir essas áreas estrategicamente, né? Para eu ter uma boa interação. E também agir em rede, também observar os movimentos, isso é muito importante, gente, e trajetos, não é caminho, hein, mas trajetos, né? Tipo, como chama aquela máquina que a bolinha vai batendo assim? Não lembro agora. Que a bolinha escolheu naquele momento, né? Para fortalecer o quê? O território. Porque a rede existe no território. E esse território, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser contínuo, ele pode ser descontínuo, ele pode ser virtual, ele pode ser presencial,
mas ele é um território. Deu para entender? Porque os movimentos já existem ali, eles já estão conectados. Claro que eu vou criar outros. Claro que a gente vai fortalecer os que existem. Ou então vai entender que aquele movimento ali não é tão interessante, aí eu começo a me movimentar mais para cá. Mas entendendo que já existem movimentos ali, eu pego o fluxo. Já ouviram esse termo na comunidade? Segue o fluxo, né? O fluxo é isso, é entender como que essa comunidade se organiza, né? Ou aquela que você escolheu no seu território. E quando eu falo comunidade agora, eu não estou falando de comunidade periférica só, não. Estou falando daquele lugar que eu escolhi ali para me relacionar, né? Para entender como que vai ter potência a minha rede. Claro que eu vou remar, gente, no fluxo, né, gente? Se eu remar ao contrário, né, não vai funcionar. Então, aí eu encontro a grande palavra que é mapear. Para trabalhar em rede de forma potente, né? Tem que começar da observação. Faz como você quiser. Desenha quadradinho no papel, liga, faz a dinâmica da bola de neve, liga de um para o outro indica um, que indica o outro, que indica o outro. Pode ser a metodologia que você quiser. Mapeamento afetivo, pegar diagnóstico da Secretaria de Saúde. Quem já fez isso alguma vez aí? Gente, o material que eu mais uso aqui em Cubatão é o material da Secretaria de Saúde. Porque eles têm quem? Os agentes comunitários. E os agentes comunitários conhecem todo mundo e tudo que acontece na cidade. Eles sabem se o grupo do hip hop do Alex, lá da Vila dos Pescadores, está ativo ainda ou não. E por quê? Tá? Então, enfim, aí a gente tem que entender a importância do mapeamento para a rede. Então, mapear e identificar. Agir em rede é movimentar o meu mapeamento. É fazer essas estrelinhas do mapa se movimentarem. E aí eu encontrando um objetivo comum, vai ter potência. Dados do IBGE, Antônio, também gosto bastante. Você está em que cidade, Antônio? Enquanto ele São Paulo, perfeito. É bem bacana. Porque quando a gente está em cidades menores, às vezes a gente não tem uma fidelidade aí do IBGE, entendeu? E até em cidades maiores nos ajuda muito, né? Porque imagina mapear a zona sul de São Paulo, né? Que nem a Ana fez. É bem interessante, tá bom? Vamos para a próxima slide, Rodrigo, por favor? Isso é importante também entender, né, gente? A gente não precisa inventar a roda, não, né? Às vezes tem outros colegas, enfim, outros projetos, outras ações que já mapearam. Aí você valida o mapeamento, né? Você não vai só ir lá fazer tudo de novo, mas você tem que ver se o pessoal está vivo. Cultura, principalmente, né, gente? Porque é uma transitoriedade muito, né? Um monta, desmonta, um existe, não existe mais. Porque é isso, né? O movimento cultural, né? No Brasil, né? É uma onda, né? Então, a gente pode ir lá e validar algo que já foi feito anteriormente. Às vezes, de uma ação, de um espaço, de uma pessoa, nasceram 3, mas você já tem a referência. Não precisa ficar procurando aquela pessoa, essa pessoa vai conhecer outras, né? Então, a gente vai lá e valida. Essa palavra também é muito importante. Então, nosso desafio está aqui, gente. Quando a gente voltar do intervalo, cada grupo vai fazer, assim, é chuva de ideias. Porque a gente vai ter meia hora, 40 minutos para chegar na proposta. Tá? Então, se são 3 tópicos aqui e organizar a proposta, a gente tem 10 minutos para cada tópico desse slide. Então, em 10 minutos, o grupo vai levantar espaços e promotores desse tema aí que vocês conversaram. Cada grupo conversou de um tema, né? Quem não estava no outro encontro, eu vou pedir a ajuda dos meninos para colocar em grupos que estejam com menos pessoas, tá bom, Rodrigo? Acho que é você que faz a sala, né? Então, quem não estava no primeiro encontro vai ser incluído em algum tema, tá bom, gente? A gente trabalhou com 4 temas. Deixa eu voltar um pouquinho. Rebobina aí, gente. Vamos lembrar dos temas primeiro. Fortalecimento de vínculos, que acho que era a Miriam, a turminha que estava com a Miriam. Se eu estiver errado, me falem, hein? A educação, que o Carlos sugeriu, e aí a gente falou das escolas. O patrimônio, que o Adriano sugeriu. Adriano está aí? O Carlos eu vi que está já, e a Miriam está aqui, fez a pergunta. Bom, o Adriano sugeriu patrimônio,
e eles teceram muito esse território dos conselhos, das estratégias, das articulações políticas, né, das políticas públicas, e o quarto, que era o meio ambiente. Tinha um quinto tema que desconstruiu por falta de adesão, que foi a democracia. Então, são esses 4 temas. Quem não estava no primeiro encontro vai ser direcionado para as salas que tem menos pessoas, tá? Quem já estava continua no tema que estava. E aí, vamos lá, de exercício de novo. Espaços e promotores, 10 minutos. Ai, mas que lugar é esse? É esse aí, virtual que vocês estão. Ai, aqui eu tenho um espaço da Casa de Cultura. Ai, que nome eu dou aqui? A Casa de Cultura A. Democracia anda com pouca adesão. É verdade, amor. Nem lembra, vai, nem lembra. Vamos... Eu me desconstruo, gente. Eu fiquei passada com o nosso domingo, mas vamos lá. Que espaço é esse? É esse encontro desse grupo, tá? Então, o nosso espaço, ponto de referência. Cada um conhece espaços, cada um conhece promotores, é deles que a gente vai falar. Ai, que loucura é essa, Juliana? É uma proposta fictícia, tá? Mas cada um de vocês conhece as potências de cada um desses promotores, vamos chamar assim, né? Feito o primeiro dos 10 minutinhos ali, 10 minutos para entender as áreas ou setores que estão sensíveis nesse mapeamento, né? Esse mapeamento aí que vocês estão trazendo para o grupo de vocês. Aí o terceiro, mais 10 minutinhos para entender movimentos e trajetos que já existem. Nossa, as casas de cultura articulam muito bem com o movimento do hip hop, que fala muito bem com o cordelista, enfim. Quais são as parcerias que já estão no ar, né? Aí eu junto tudo. Esses espaços, esses promotores, as potências que eu sei que eles têm, com essa área sensível que já está ali, ó, pulando. Tem 2 grupos que já têm essa área definida, não vou falar, vocês devem saber. Enfim, que já está pulando, que já está ali falando, vamos juntar todo mundo, né? E como que eles se organizam? Quais são os caminhos que eles estão movimentando ali, né? Para formatar uma proposta de trabalho em rede. O que é uma proposta de trabalho em rede? É o que vocês vão construir agora. A gente teve o exemplo do vídeo, né? O Zabelê só existe em rede, ele não existe se ele não tiver a rede. A gente tem exemplos das nossas vidas, né? Aquilo que a gente já vivenciou, e a gente tem tudo que a gente construiu aqui como referência. Que é em cima dessa proposta que a gente vai ampliar um pouquinho mais no final o nosso conceito, tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida? Beleza, então. Então, a gente vai dar 10 minutinhos de intervalo. Quando vocês voltarem, a gente já vai voltar nos grupos e mandem ver, hein? Combina de alguém organizar o horário aí do grupo, trabalho metodológico agora. 10, 10, 10, acabou, tá? Porque aí a gente vai acabar a sala. Eu vou passar nas salas para ajudar vocês, não, colaborar. E a gente volta para a sala juntos para fazer um debate rápido. Combinado? Então, são aqui para mim. Só antes da gente sair para o intervalo, vamos fazer a nossa foto do registro de hoje. Aí quem puder abrir a câmera, já preparem um sorriso. E aí, quando fizer, avisa a gente, Rodrigo, por favor. Esperando o pessoal ainda abrindo. Fazer agora. Sorrisos. Aí, tá feito. Gente, obrigado. Certo. Voltamos às 20h22. E aí eu vou colocar a lista de presença já no grupo e aqui para vocês irem assinando, tá bom, pessoal? Até já.
Ai, qual era? Não lembro. Vocês me colocam nos grupos, gente? Juliana? Juliana, tá ouvindo? Tô. Certo. Aí você pode ir entrando no grupo que você quiser. Tem aí no cantinho, não sei se você Lembra? viu uma. Peraí, vamos lá. Ahn, Como que chama a janelinha que você ia falar? Aí em cima vai, ó, vai ter um Agora quadradinho. tá. Agora Aí eu você achei. clica e entra nos grupos. Aí quando você sair, você volta para essa sala principal e aí é só entrar em outro de novo, Tá bom. entendeu? E aí Entendi. quem não tiver grupo, quais são os grupos que tem menos pessoas? Ó, o meio ambiente eu lembro que certamente. Agora, Uhum. patrimônio, educação e fortalecimento de vínculos, eu não consegui pegar quantos alunos, quantos participantes tinham. Ó, meio ambiente tem 2 pessoas, sou eu e a Cláudia. Teve uma pessoa que agora que falou que está sem grupo. Deixa eu ver quem que Então, vou começar a entrar, tá, gente? tá. A Gisele pode ir para meio ambiente, mas tem alguém no meio ambiente? Porque eu acho que não tinha ninguém. Tem, sou eu e a É, Cláudia. é patrimônio, né? Que não tinha ninguém. É isso, né? Democracia não tinha ninguém. Deixa eu ver aqui. Eu tô. Só veio eu, será? Então, aqui só tem Olha, 4 grupos, tem. ó. Tem o fortalecimento de vínculos, educação, patrimônio e meio ambiente. É democracia que não tem, né? Acho que democracia não vai nem fazer esse grupo hoje. Vão ser só esses 4 mesmo. Eu só queria recapitular com a professora o que dessa vez nessa segunda rodada é exatamente para ser discutido, definido e trazer. Ela não está mais aqui, Wes. Ah, Deixa eu procurar ela aqui. não, mas se alguém que está no grupo, algum estudante que também tiver entendido melhor do que eu, pode falar também. É que é de acordo com os tópicos, né? Que ela passou, e aí vocês vão dividir, acredito que são 10 minutos para cada tópico. Quem que é do seu grupo com você? A Cláudia. Você entendeu, Cláudia, como que vai ser o procedimento, o processo? Cláudia? Ai, não sei, às vezes ela não voltou ainda. Ela mandou aqui no chat, ó. Isso. No Vocês espaço. podem entrar no grupo para iniciar a discussão, então. Já tem uma pessoa no grupo, a Gisele. Também ela foi para Entra o lá meio para ambiente. vocês já fazerem. Só clicar no quadradinho aí em cima e ingressar na sala. Ou então, coloca elas, Rodrigo, fazendo favor. Eu vou direcionar. A Cláudia foi, eu vou te direcionar, Wes.
Começou às 8h25, né? Isso. Tá. A Gislene, ela quer ir para o grupo de... Ela vai para o de patrimônio. Pode colocar ela também. Ah, tá. Fabiana, tá aí? Tô sim, estava esperando as pessoas entrarem para eu ver qual que ia ficar com menos. Mas aqui me parece que está bem. Patrimônio tem 8, educação tem 5 e os outros, meio ambiente e fortalecimento de vínculos, tem 4 pessoas. Então, Aí pode escolher um. tá bom. Fabi, Oi, eu estou no patrimônio. pode entrar no grupo, então. Ah, tá, eu que vou entrar. Eu posso te colocar lá. colocar- Patrimônio, né? E você, Fabi Silva, já tem algum grupo? Já foi também. Já foi? Acho que aqui está com um certo delay essas pessoas, mas todos já foram. Beleza. Só, a Gislene aceitou ou ela está aqui ainda? Tinha 2 números aqui dela. Eu enviei os 2, um foi e esse daqui ficou aqui. Beleza. Então, só para confirmar, é tipo 10 para as 9 ou eu fecho todos? Para dar tempo também deles conversarem? 45, fecha. Deixa eu. 45. Não. 10 para as 9, tá ótimo. 10 para Né? as 9, porque a gente combinou às 21h10 para finalizar, então Tá. pode trazer às 10 para as 9. Beleza. Oi, deixa eu te falar. Eu não consegui entrar na sala. Você pode mandar o convite de novo? Posso. Ó, eu vou te colocar rapidinho no ambiente, depois eu vou te transferir para o patrimônio de novo. Tá. Apareceu o convite para você? Tem problema. Aí da sala separada a gente vem. Eles são muito malvados, mais que eu. Tô brincando, é para dar Levando. Beleza, a gente faz aqui agora. Vocês estão juntos agora, fica tranquilo. Ai, ai.
Mas eu adoro, porque é o tempo do tempo mesmo, né? Não tem mais aquele, ai, mais 2 minutinhos. Olha, passei por todos os grupos O Pedro, e né? o exercício estava sendo feito. Isso já me deixa muito feliz, muito mesmo. Pode ser que essa proposta aí não esteja afinadíssima, mas a ideia agora da gente compartilhar é para a gente juntos falar um pouquinho mais, né, sobre a rede em si, né? Então, a educação, acho que esses blocos, né, de possibilidades que a gente trouxe como proposta, vocês super absorveram, né? E a gente vai agora aproveitar os cases, enfim, as colaborações de cada grupo para mostrar que a gente conseguiu entender que a rede é potente e que a gente já está bem convencido disso, que vocês estão. Pode ser? Vamos na discussão geral, todo mundo aí que puder estar aberto, pode falar, tá? A gente só peço que sejam sucintos, para a gente não passar das 9h10. Patrimônio, quer começar? Adriano, você está aí? Alguém do patrimônio? Mas se alguém do grupo quiser falar, fica à vontade também, gente. Conta pra gente até onde vocês chegaram. Estava muito boa a conversa. Bom, a gente pensou numa proposta de educação patrimonial. Os locais seriam escolas de segundo grau, né, de ensino médio. Os agentes mobilizadores seriam os professores, obviamente, né? E principalmente também os detentores dos saberes dos patrimônios, sejam eles ditos materiais ou imateriais, né? Para que esses que detêm, que vivem a tradição, a cultura ou o ambiente histórico patrimonial, que esses possam levar o conhecimento até esses alunos das escolas de segundo grau. Acho que sucintamente seria isso. Se alguém quiser completar alguma coisa. Perfeito, já vou direcionar aqui, tá? Vocês me permitem, por causa do tempo mesmo. Então, vamos lá, os personagens. Professores, Claro. detentores, alunos. Tem mais alguém? Acho que é isso, né? Mestres, os griots. Isso, eu estou chamando eles de detentores, tá? Aí, vamos lá, áreas. Quais são as áreas que vocês estão atuando aí? Cultura, patrimônio e educação? Sim. Aí eu quero fazer uma pergunta. Por que o ensino médio? Eu vou dar eu dei uma explicação da minha vivência, sabe? Uhum. Eu sou conselheiro aqui há 1 ano, né? Eu sou conselheiro de política pública do Estado e de patrimônio. Eu leciono algumas palestras aí em escolas e para gestores, em universidade, então eu tenho uma experiênciazinha aí de 1 ano, e o que eu notei é que quando são muito pequenininhos, a gente depende muito da família. Se a família tem experiência, convive ou vivencia alguma cultura, essa criancinha vai absorver aquilo que a gente está levando. Quando é faculdade, só se for um curso muito direcionado para a cultura, para ser também produtivo. Quando é ensino segundo grau, já é um ambiente onde os alunos estão muito curiosos, é aquela fase que o adolescente está pensando o que ele vai fazer da vida, e aí é onde a gente, às vezes, consegue direcionar alguém que não seria direcionado para essa educação. Eu percebo que tem um feedback maior, é onde eles perguntam mais, interagem mais, buscam mais. E eu vi por isso. Eu vi que o grupo construiu, né, nesse espaço. Então, vou tentar amarrar aqui uma colaboração para todos, né, para a gente potencializar esse assunto rede, né? Fato que a proposta é muito boa,
Tanto é que propostas como essas criaram um programa de governo, eu não sei se vocês conheceram, não tem mais, né? Que chama Mais Cultura nas Escolas. E esse programa era o quê? Trazer saberes, fazeres, personagens da comunidade para dentro do espaço escolar, para uma construção, né, educativa, dentro da educação integral, né? Então, o que é isso, né? O que importa é saber do Adriano como é que ele convive na comunidade dele, né? Mais propriamente do que aprender as músicas que ele canta, né? E isso, exatamente, os mestres, exatamente, esses mestres que estavam ali na comunidade, pessoas que tinham conhecimentos para trazer para o espaço escolar, para o quê, gente? Colocar a tal da educação formal, a tal da educação informal e a tal da educação não formal juntas no mesmo processo. Então, era validar aquele senhor que não vai ter um diploma agora, talvez no futuro ele possa ter, como o Adriano tem hoje, né? Como um educador. E na moeda inversa, né? Entender que o espaço da educação, né? Formal, formatada, vamos usar outra palavra, também pode ter a colaboração do saber, né? Dos saberes que não são acadêmicos, né? E dali tecer um encontro para essa formação do ser humano, que a educação integral propõe, né? Que eles tenham as suas potências ali desenvolvidas, né? Então, para além, né, dessa discussão nossa, a gente já tem até algo posto, né? Enquanto uma política de governo, né, que deveria ter sido continuada, mas não foi. Mas, enfim, vimos aí alguns governos manterem essa proposta, e isso foi muito bom. E aí, Adriano, queria colaborar com essa questão do ensino médio, porque aí está a grande potência da proposta de vocês, né? Então, vocês perceberam as áreas, os personagens, quem já está sensível para a proposta, porque não tem uma escola que não entenda que a educação patrimonial vai somar, sabe, gente? Isso é fato. Por mais que tenha lá as suas discussões de tema, vamos mais para cá do que para lá, né? A educação patrimonial, ela agrega vários conteúdos, né? E isso vai somar com todos os movimentos que uma escola tem que promover, né? E o ensino médio, ele transita entre esses espaços. Então, ao mesmo tempo que eu estou em busca de algo, né? Aquele momento que eu vou pensar o que eu vou ser na vida, sei lá, que bate em todo mundo, o frio na barriga, né? Eu também quero entender quem eu sou. Então, a potência dessa ação, em rede, está exatamente em chegar no ponto principal dessas pessoas envolvidas na ação, que é as duas coisas, né? Tanto o interesse em descobrir a mim mesma, como o interesse em descobrir o mundo que está ali fora, ali do ladinho, para fora da parede da escola, né? Então, agregou, observou, tem toda uma experiência já vivida pelo grupo, que facilita a conversa, que traz, que facilita assim, né? Não estou diminuindo, não, pelo contrário, que dá potência, né? Porque já pesquisou, já viveu, e garante chão, garante movimento, garante trajetória, né? Então, poderia pensar em N lugares para fazer esse processo, inclusive na comunidade, né? Poderia ser ao contrário? Trazer a escola para o local onde os mestres trabalham? Poderia, mas a potência dessa ação está nesse espaço onde os alunos ali do ensino médio estão. Beleza? Vamos tentar ir para outro grupo para a gente ir somando potências? Pode ser o fortalecimento de vínculos? Ótimo, Lúcio. Vai, obrigada, Lucila, porque o grupo é vocês, ó. Nem precisa colaborar bonito. A Miriam que vai falar? Vamos, Miriam, vamos. Estou na dedocracia hoje. Assim, na ressaca moral, fazendo dedocracia. A gente não fechou uma voz, mas eu vou fazer a abertura e depois, por favor, o grupo complementa. Colaboram, perfeito. Estava eu, a Rayane, a Adriana, o Antônio e a Fabi. Falei, acho que todos.
Nós escolhemos como espaço a praça pública. Nós falamos de distinções entre praças, já que a gente começou a avaliar tanto cidade pequena como cidade grande. Ai, que foi maravilhosa a discussão, viu, Mira? Desculpa cortar. Gente, eles entenderam que a praça pode ser não, a praça pode ser em volta do vaso, entendeu? Mas é isso mesmo. A praça é o lugar onde a gente se encontra. Vai, Miriam. Pode ser em volta do vaso, foi a expressão do Antônio, porque ele mora na Moca, onde não há praças. Mas a gente falou dessa diferença entre a praça da cidade pequena, que é o local de encontro, que é um espaço de convergência, e a praça da cidade grande, que é um local de passagem. E escolhemos, mesmo assim, independente se vai ser grande ou pequena a cidade, trabalhar com o entorno, com os moradores do entorno. E aí, caso o passante também se agregue, não haveria problema. Nós, no final da discussão, chegamos a pensar no espaço em si, em função de qual o objetivo desses moradores do entorno, né? Por que eles se beneficiariam? Então, a gente começou a pensar na terra que pode produzir o chá, pode produzir a horta, pode produzir a flor para deixar o local mais bonito. Então, começamos a pensar mesmo na melhoria do espaço em si para fortalecer esses vínculos. Passei, gente. Alguém complementa, por favor. Rapidinho, gente, vamos lá. Alguém do grupo? A gente falamos, né, começamos a falar também sobre as possibilidades dos diálogos com equipamentos, por exemplo, escolas no entorno que pudessem, né, espaços que tivessem ao entorno e que pudessem realizar suas atividades nas praças, fazer essas atividades externas, né? Então já haveria essa possibilidade de ocupação durante a semana, gerando mais movimento e mais vida para o espaço, e que também poderia agregar ali, né, atividades culturais, também de fim de semana, para ter esse lugar de ter pessoas que promovem as ações, mas que, para além disso, a importância seria a conscientização e as pessoas entenderem que a praça é um espaço para todas as pessoas ali. Então, a preservação, a manutenção e a vida e o movimento seriam gerados pelas pessoas que estão ao redor, que são as pessoas que se importam, e que são as pessoas que vão entender isso como extensão, enfim, das casas, né? Dentro da casa pode ter um vaso, mas lá de fora pode ter várias plantinhas ali que vão sendo plantadas e cuidadas pelas pessoas ali, né? E de todas as idades, assim, esse espaço que cuida da saúde mental, a partir do momento que você vai prosear, vai colocar os papos em dia ali, vai levar as crianças para poder brincar e vai ter um lugar para correr, assim, né? Mais seguro, que não é na rua em si, né? Com trânsito de carros. Então, esse lugar que você constrói memórias, narrativas, enfim. E por que tudo isso, né? Já que a praça já era um dia tudo isso, porque realmente está um espaço desabitado, um espaço que não é mais o do encontro, mas é de muita insegurança, vamos dizer assim, estar na praça, né? Aí eu até comemorei aqui, não sei se todo mundo viu. Gente, maravilhoso, é isso, né? Qual é a grande potência? Ir de encontro ao interesse de quem vai usar a praça, né? Então, a partir do momento que vocês falam assim, que eu vou poder plantar e colher para fazer o chá, eu fui e eu voltei. Então, se faltavam as pessoas, né? Que foi a fala do último encontro que o grupo trouxe, né? Eu estou trazendo as pessoas para algo que ela já entende que ela vai se beneficiar e vai levar de volta. Então, lembra das flechinhas lá, né? Da onde eu olho? Daqui para lá ou de lá para cá, né? Esse movimento
foi provocado, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na Secretaria de Cultura de Cubatão, que eu trabalhei 8 anos aqui, não trabalho mais, graças a Deus, a gente tinha que fazer, a gente propôs, né, fazer a rede, o Sistema Nacional acontecer. E aí, o que a gente fez, gente? A gente ia em todas as conferências da cidade. Meio ambiente, saúde, idoso, educação. Por quê? Tinha que movimentar para existir essa rede. Eu precisava, eu que estava interessada, né? Eu e a turma que estava lá, observar, ir ao encontro e não ir de encontro. Antônio, obrigada. Sim, o Antônio citou uma coisa bem importante de fazer o mapeamento com as próprias pessoas, né? Isso! De ponto de partida já até se escuta o que é interessante, o que as pessoas gostariam de ter e de ver nesse lugar para permanecer nesse lugar, assim, né? Isso aí, mas vocês provocaram essa ida. Então, de repente, num primeiro dia, que vocês já entenderam que são coisas que permitem, né, essa troca do ir e vir, você faz um mapeamento, né? Ao invés de ficar esperando o mapeamento ficar pronto, você entende uma situação, né? Você entende o que vai movimentar essas pessoas a chegarem na praça, e dali você vai mudando. E com certeza eles estão. O pessoal está escrevendo, eu estou entendendo, eles estão colaborando com o tempo, viu, gente? Está todo mundo lendo, né? Mas é isso, você vai resolvendo a segurança, você vai resolvendo a profundidade, mapeamento em movimento. É isso aí, Fabi. É isso mesmo. Porque às vezes a gente fica incomodado, né? Ai, tá tão assim, tá meio raso, né? Ai, queria saber mais do que eles querem. Mas nesse momento, movimentar a praça, trazer para a praça, era um mote, né? Então, o resto, né? Os outros detalhes a gente vai construindo. Põe lá, sei lá, uma bela instalação com sugestões, põe a caixinha de sugestão, conversa, né? A conversa que vocês falaram, de poder sentar no banco e conversar, né? Então, a gente vai ocupando esse espaço e vai trabalhando. Maravilhoso, maravilhoso. Potência do interesse é algo que provoca e que mobiliza olhares, né? Dos dois lados. É isso aí. Bora para o pessoal... Quem falta? Do meio ambiente, pode ser? E falta educação depois. Vamos lá, meio ambiente, quem pode falar? Vocês falaram de conscientização e transformação também, viu? O grupo que acabou. Deixa eu ver, eu posso começar e depois eu passo para as minhas parceiras. Da perspectiva da horta urbana comunitária, a gente foi tentar fazer esse mapeamento de possíveis setores sensíveis a parcerias, né? Possíveis parceiros e parceiras. Assim, o primeiro local que você precisa para fazer uma horta, né, urbana, assim, é o terreno, né? Então, a parceria que a gente pretende, né, fazer, por exemplo, pensando nas escolas municipais, as escolas estaduais, às vezes terrenos e lotes de grupos de associações comunitárias ou mesmo moradores, né, que naquele momento tem talvez uma parte do terreno do lote que não estão utilizando, que está lá parada. Aí, por último, surgiu, né, uma outra possibilidade de parceria, para além não só da horta, mas depois eu vou deixar alguém explicar, que são as comunidades religiosas, né, as igrejas. Então, pensando nesse terreno, para fazer a horta comunitária, essas foram inicialmente as parcerias, né, os setores acessíveis para fazer parceria, pensando nessa perspectiva de trabalho em rede. Aí, Cláudia, ou Gisele, Andressa, se quiser continuar falando do restante, à vontade. Aí, no desdobramento da horta, tem as oficinas de plantas medicinais e do próprio fazer da horta, e punks também, que são feitas a partir dos agricultores familiares, dos biólogos, dos engenheiros ambientais, todos voluntários, né? Os agentes comunitários. E também tem, nessa proposta de trabalho em rede, né, tudo isso acarreta a questão da reciclagem, da alimentação saudável,
da sustentabilidade de uma educação transformadora também, porque como vai trabalhar essa horta na escola, envolve o quê? Os professores, os alunos, a comunidade do entorno. E a Andressa também levantou a questão do projeto da cozinha comunitária, que também é bem interessante, por isso que a Gisele pensou no espaço da igreja, que a igreja tem o espaço, por exemplo, para as marmitas, tem uma cozinha, e aí também tem a questão da venda dos excedentes, que dá para gerar uma renda, né, para as famílias que participam. Dá para fazer também a merenda das escolas e vender o excedente numa feira. É basicamente isso. A aula das oficinas, o plantio. E os personagens são essas pessoas que podem ajudar com a questão do plantio e da manutenção, que são os coletivos de horta, por exemplo, de educadores, de biólogos, e as associações de moradores também fazem essa ponte entre as escolas, as igrejas e as comunidades do entorno. Existiu alguma inquietação para chegar nessa proposta? O que eu perguntei a partir de experiências, né, da família que eu já tive, foi a distribuição das responsabilidades do trabalho, porque é um trabalho contínuo, né, de você fazer uma horta. Você tem que colocar a sementinha para ela, né, germinar. Isso inclui preparar a terra, isso inclui aguar, isso inclui fazer uma boa seleção de sementes, enfim, acompanhando um trabalho que é de fato diário, né? E eu relatei, né, que meu pai, né, do interior, quando a gente mudou para a cidade, ele tentou trazer um pouquinho disso. E numa parte do lote do prédio, né, que sobrou, que em tese é da prefeitura, e é de Ipatinga, não é de BH, não. Ninguém estava usando, então ele tomou essa iniciativa de fazer a horta. Só que ele já aposentou, então tem vezes que ele viajava, ficava 3 semanas fora, e quando ele voltava, os outros vizinhos, as pessoas do bairro não tinham dado a continuidade tão, né, como deveria. Tinha plantas mortas e tal, né? A minha inquietação foi em relação a isso, a distribuição das responsabilidades, esse trabalho que é contínuo e diário, né, da mobilização das pessoas mesmo. Então. Perfeito. Então, a gente tem uma área que o próprio grupo já sugere, né? Que é o meio ambiente. Então, por isso que eu perguntei da inquietação, tá? A gente percebe que quando já vem algo bem definido, assim, num sentido maior da palavra, né? Que o meio ambiente já se traduz nele mesmo, vamos falar assim, né? Essas inquietações são as entrelinhas, né? Ó, Antônio, deixa eu abrir aqui a fala do Antônio. Gente, a gente já passou do horário mesmo, alguém tem que ir embora? Porque não podemos pensar em ações socioculturais sem pensar na economia. E nesse cultivar, dá para fazer parcerias com universidades locais nos cursos de agronomia? É isso, né, o Antônio? Quando a gente pensa, então, questões que vêm, estou só pensando aqui, nós também. Nós também, Antônio. A gente está pensando no mundo, né? Então, se o meio ambiente vem no seu macro significado da palavra, para dentro de uma proposta de rede, né? Ele se autopotencializa. Tá? Então, a gente está falando das potências da rede agora, né? O exercício era para a gente encontrar as potências, né? Então, ele mesmo, né? Como ele está bem contornado, né? Está ali bem, está fazendo parte da vida dessas pessoas, ele mesmo encontra, eu faço assim porque é um movimento 3D, né? Ele mesmo encontra as suas potências e está bem estabelecido. Então, parece que assim, nossa, não tenho nada para perguntar para elas, né? Porque já está estabelecido, não é que estabelecido, mas já está bem descortinado, né? O movimento já existe ali, ele já está tecendo a própria rede. Parece a aranhinha, né? Parece que já está ali tecendo mesmo. Fala, Matheus. Você quer que acabe? Eu vou pedir para a gente poder sintetizar da melhor forma possível, porque já passamos quase 10 minutinhos. Já passou 10, é verdade. Então, o meio ambiente
Beleza, é isso, né? E vocês foram lá no cerne e se autopotencializaram na conversa. Maravilhoso. Carlos, vamos para a educação? A gente tem 5 minutos, Carlos. Pois é. Então, o nosso espaço é a escola e a gente fez uma proposta fictícia, embora tenha sido tentado colocar em prática. Nós estávamos, a Thalissa, a Cristianelli, o Pedro e eu. Aí a gente fez uma proposta a partir de uma problemática que a Thalissa enfrentou na escola dela. Como professora de música, ela não pôde tratar de temas de folclore dentro da escola que ela trabalhava, que era uma escola de confissão religiosa. E aí a gente fez uma proposta de discutir justamente uma exposição de religiões dentro do aspecto, tratando a religião como cultura, né? Então, não seria, assim, a expressão de conversão, mas seria de mostrar a essência das religiões representadas pelos próprios alunos, por exemplo, né? Só que a Cristianelli já tentou fazer isso em 2 escolas, uma pública e uma privada, e ela não conseguiu, porque teve a resistência por parte dos pais, que não queriam que isso fosse colocado. Então, nós estamos tratando de uma proposta fictícia, mas que já foi tentada colocada em prática e não foi possível, né? Então, a ideia seria, como a gente tem a Feira das Nações, a Feira das Profissões, né? Então, a gente teria na escola um espaço para que as diferentes religiões representadas na comunidade do entorno escolar pudessem se apresentar, né, para a escola e os alunos. Mas nós não discutimos que faixa etária era essa, então, quando o primeiro grupo falou sobre... acabou despertando a nossa... nós não discutimos exatamente qual era a faixa etária, então isso é uma coisa que está de pendência, e mais já também discutido pelo grupo da impossibilidade, né, de se fazer algo desse gênero, né? E como a Thalissa também trabalha com a questão de música, a gente pensou que uma possibilidade seria até que as expressões da cultura religiosa fossem por meio da música. Então, uma igreja que tem um coral poderia trazer o coral, a igreja, as comunidades de matiz africana, trazer, eu não conheço os instrumentos, mas trazer o atabaque, trazer, e poderia ser, por exemplo, uma exposição das culturas religiosas por meio da expressão musical, da cultura musical dessas diferentes religiões, né? Aí a gente teria, então, primeiro, um trabalho ser feito na escola, com os professores, com a parte de direção de escola, com os alunos, um trabalho anterior também a ser feito com os pais, preparando os pais, explicando para os pais, para a gente depois poder, os alunos irem em busca da pesquisa na comunidade das religiões e trazer isso por uma feira cultural religiosa na escola. Eu acho que, em síntese, seria isso, se os colegas quiserem complementar. Eu vou pedir para interromper, pode ser, Carlos? Eu também queria escutar todo mundo, mas eu vou precisar respeitar o Matheus. Porque, assim, ó, em Minas conseguimos no estado reconhecer a religião do... Exatamente, é por aí, é por aí. Por que eu vou pedir para interromper? Porque o grande debate de vocês alcançaram. Qual foi a proposta, né, ali dentro da discussão? Encontrar uma forma de que garantir o acesso à informação que os meninos não estavam tendo. Vocês debateram elas. Se vocês continuassem, vocês iam encontrar qual seria o caminho mais apropriado, numa realidade mais concreta, isso facilita, né? Até, de repente, o que não funcionou, rever o que funcionaria, que outra estratégia, enfim. Mas, enfim, qual foi a grande potência dessa ação, né? Que já está ali com uma rede bem estabelecida, mas que vocês foram buscando possibilidades, né? Foi colocar outras propostas, né? Então, se eu tenho uma proposta que é a religião X, né? Que dominava ali a escola, perante uma proposta do professor, né, que aparecia como um enfrentamento a esse conceito, né, é religião, né,
Qual foram os caminhos que vocês trouxeram? Diversificar, né? E a gente muito percebe que esses embates estão ligados ao preconceito e o preconceito com a religião afro-brasileira, né? Então então vamos lá, vamos trazer o budismo, vamos trazer, enfim, todas. E aí a gente traz um conceito de leque, né? De amplitude para essa discussão do tema. Então, se vocês continuassem, vocês iam chegar lá, né? E acredito que dentro de tudo que a gente estava ali precisando encontrar em relação à rede, vocês trazem o que dá potência para a proposta de vocês, né? Que é esse caminho de respeito à diversidade. Não, eu faço assim porque aí vira uma coisa cíclica, né? Eu não estou mais só nesses dois contrapontos aqui. E a pista é a família, né, gente? Então, esse promotor família, né? Vai ser o promotor que fala assim, não, beleza, diretor da escola que também é pastor. A gente topa que os nossos filhos conheçam outras coisas, porque a gente sabe que isso não vai mudar quem eles são, né? A opção deles é a opção deles, né? Então, chega nessa construção mais ampliada. E o que importa agora é trazer movimentos, né? Para os próximos encontros, vocês aproveitarem todo esse debate, todo né, esse esquenta aqui, para chegar no projeto. Então, o projeto é a grande proposta. Vocês vão ter um encontro maravilhoso com uma pessoa maravilhosa, que tem um exemplo maravilhoso também. A gente, inclusive, está se aproximando, aí não a presidente, mas o BAC Atitude, que está dentro lá do Bloco do Beco, já veio aqui nos Abelê, enfim. Isso já mostra o quanto é a potência da rede, né? Então, esses dias mesmo, educadoras lá do Bloco do Beco estavam aqui nos Abelê. E a gente nem sabia que a gente ia dar aula aqui tudo junto. Né? Então é isso, né? Espero mesmo que vocês levem adiante. Se vocês quiserem me incluir lá no grupo dos alunos, para a gente tirar dúvida, perguntas, trocar figurinha, não me incomodo, não, tá? Fica aí a dica. Linda, porque vocês são lindos, viu, Lucila? E exatamente é nessa construção de coletividade que a gente, né, ganha chão, ganha vontade, né? Tô até saindo da ressaca no domingo. E aí, Matheus, vou encerrar, mas eu queria pedir só uma coisa para encerrar. Para todo mundo abrir o microfone e fazer aquele cumprimento coletivo. E aí a gente finaliza com você fazendo a fala, pode ser? Todo mundo concorda? Votação! Aceitaram, Matheus. Obrigada a vocês todos, gente. Gratidão. Muito obrigado pela contribuição. Foi lindo demais esses encontros. E um prazer demais também poder te conhecer, compartilhar. E é isso. E nos vemos aí no próximo encontro, no caso. Acredito que talvez amanhã eu esteja com vocês. Se não, já vai ser a Adriana, que vai estar por aqui, voltando já. Então, pessoal, nos vemos em breve. Pode finalizar. Então, é assim, ó, gente, vamos lembrar. A gente vai fazer em português, tá? Eu fiz até uma tatuagem, gente, com o nome... Aqui está escrito Salabona. Minhas filhas responderam Chicoba. Fizemos essa semana. É assim, ó. A gente vai falar todos juntos. Eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Aí todo mundo responde junto. Nós existimos. Entendeu? Vou repetir, hein? Eu vejo vocês. Nós existimos. Pode ser? Vai virar uma zona agora. Abre o microfone no 3, hein? Todo mundo abriu? Eu estou no celular. Tá, todo mundo aberto. Isso aí. 1, 2, 3. Eu vejo vocês. Nós existimos. Gratidão. Um abraço no coração. Tem um cachorro aí na história. Beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.